delegar responsabilidades, criando um cenário, criando um imenso palco onde eles podem firmar a sua consciência, abdicando de si mesmo e das suas responsabilidades. O que eu observo é algo bem complexo que parte até do nível de consciência sobre a insegurança que muitos pesquisadores têm sobre si mesmo. Venho indicando insistentemente para muitos conhecidos a questão do autoconhecimento, pela busca pelo autoconhecimento e fazer exercícios de reflexão e tentar entender quais são as suas falhas, quais são os seus defeitos, aonde a gente pode melhorar. A maioria abre mão desse simples exercício e se condiciona em um véu que os cega de forma constante, os colocando em regiões cada vez mais profundas do seu próprio subconsciente. Então, muitos delegam responsabilidades e abrem mão de agir quando necessário, pedindo socorro por qualquer coisa, quando na maioria das vezes uma movimentação das energias. E quantas vezes eu tive que repetir isso de diferente forma para muitos grupos e muitas pessoas diferentes. A solução está ali. Basta a pessoa buscar com clareza aquilo que realmente acredita. Dei vários exemplos para vários amigos, mas muitos ainda não entenderam o gigantismo de suas próprias ações, da seriedade com a sua busca e da seriedade com que seria necessário que eles tivessem com eles mesmos para que eles soubessem a dimensão gigantesca do seu próprio ser. A maioria prefere caminhar em uma névoa onde eles não os permite enxergar muito longe e se acham muito confortáveis com esta situação, o que é algo muito complexo de entender, pois sempre estarão precisando de ajuda. Se nós acreditarmos mais em nós mesmos, nos mecanismos que são passados pela busca do conhecimento, iremos nos aprofundar e entender cada vez mais quem somos. Dessa forma, muito irá se traduzir sobre nossas qualidades e nossos defeitos, nos tornando cada vez mais fortes. Então, essa é uma das teclas que eu tenho mais martelado insistentemente e pedido para que muitas pessoas acreditem mais nelas mesmas. E como é difícil você dizer para alguém acreditar mais, pois eles têm a sensação e o desespero que será necessário ajudar alguém. Se eles são portadores de um conhecimento, então eles já sentem em seu íntimo tal responsabilidade que os assusta. A partir do momento que eles tiverem conhecimento e se forem portadores do conhecimento, eles sentirão a obrigação de ajudar alguém. E isso assusta muitas pessoas porque eles preferem estar na condição sempre de vítimas. Este é um grande problema. Pesquisadores que querem sempre ser coitados, sempre querem ser vítimas, querem sempre ter atenção, mas não querem estar do outro lado para ajudar, para fazer o amparo, para fazer assistência de uma forma muito verdadeira e muito profunda. Preferem caminhar na escuridão por uma vida de névoa onde eles enxergam e se enxergam de uma forma muito limitada. Se você está buscando essa compreensão espiritual que vai chegando aos poucos, demora muito para que você consiga estabilizar a sua busca. É muito importante que você entenda isso, que a sua busca ela é como uma escada. Não quer dizer que você optou por seguir um caminho, que ela não vai sofrer variáveis. Você tem que estar muito atento para as variáveis desta busca, pois esta variação ela pode te levar a um caminho que tem pouco a ver com o início da sua ação. Se observe sempre para saber se o caminho que você optou em seguir não está sofrendo uma anulação por consequência das suas ações imperceptíveis e às vezes invisíveis. É muito complicado, às vezes você passa anos
oscilando para um caminho que é um descaminho. E você leva anos para observar, para entender. Então, a força externa do local onde você vive, ela influencia muito nesta não compreensão da sua própria escolha. Por isso que é bom avaliações diárias e contínuas. Ok? Um abraço. O comprometimento e a dedicação trarão uma forma de compreensão diferente da compreensão teórica e um nível de conhecimento diferente do captado quando temos apenas a percepção da matéria. Este conhecimento, a partir da prática, traz consciências para o seu convívio, traz grupos de consciência e você terá uma conectividade, uma percepção diferente da que você tem apenas com o livro, consequentemente, um conhecimento distinto, e você terá uma verdade muito maior. Para isto é necessário o exercício da verdade, que é muito diferente do exercício da descrença, para que amigos não confundam. Fugindo um pouco do assunto sobre o exercício da descrença, basta você pesquisar, se manter sempre atento às novidades e não se engessar em um modelo, está sempre buscando conhecimentos distintos, mesmo quando você acredita e tem certeza sobre algo, que com o tempo tende a mudar, assim como nós mudamos, como a nossa essência muda. Continuando sobre a questão do conhecimento, quando você aproxima consciências para o seu convívio, consciências sutis, mas mesmo aquelas pessoas que buscam uma verdade densa para manipular esta realidade também se conectam a um conhecimento de uma forma distinta. Por este motivo, eu sempre recomendo às pessoas que conheço, que me questionam sobre a necessidade da prática real e da dedicação da prática real. A prática e a exposição a longo prazo vai te trazer um conhecimento distinto e uma conexão com a espiritualidade que vai expandir aquele conhecimento. Você vai sentir com o tempo uma conexão distinta da conexão que você faz aqui, nesta realidade. Se você se preocupar apenas em decorar e passar de forma decorada aquilo que você está aprendendo, que muitas vezes tem que ser sentida, parte do conhecimento do que você está decorando você só vai compreender se você sentir de uma forma transcendente. Aí as coisas se encaixam. Se você está apenas decorando um texto, você não vai entender a profundidade do que está sendo passado, porém é válido, vai conscientizar consciências naquele nível que eles podem absorver. É necessário a prática para que se tenha uma noção do conhecimento que transcende a matéria. E apenas a prática te dá esta capacidade. Muitos pesquisadores conseguem perceber algo está acontecendo em nosso planeta. Como se posicionar diante do total desconhecido por falta de interesse em buscar o conhecimento. A pesquisa das energias e o conhecimento das energias do corpo é parte fundamental para que você possa se conhecer. Este processo envolve dedicação e persistência e buscar informação de formas distintas, não seguir apenas um viés, uma forma de aprender e de entender, é você seguir pesquisando em várias direções. Eu aconselharia você que está querendo saber mais sobre as energias do corpo, a pesquisar sobre os chakras, a estabilização das energias, a movimentação da energia. Perceba as energias mais densas e o que ela causa em seu corpo. Você vai procurar exemplos onde algumas emoções densas densificam as suas atitudes e os seus pensamentos. É importante que você procure nas suas lembranças exemplos que comprovem essa teoria. Não adianta apenas você ler, pegar um monte de livro, se na prática você não encontra uma conexão. Então é importante que você perceba que determinadas pessoas densas,
que vibram de forma pesada, são pessoas negativas. Como o contato com essas pessoas faz com que a sua consciência tenha uma reação de defesa? Como a sua consciência se defende próximo a determinadas pessoas que vibram de uma forma muito densa, muito pesada? Qual é o seu comportamento? Você se sente bem perto dessas pessoas? Se você está se questionando, já é um passo gigantesco. É muito importante que você esteja buscando essa compreensão. Porém, novamente, é importante repetir que você só vai encontrar sentido se você buscar uma ordem prática. Tem que funcionar de alguma forma. Você vai perceber que os pensamentos que deixam você livre fazem com que você pense em sonhos, em projetos, em metas. Estas sensações serão leves, não vai haver peso, não serão densos, não serão pesados, não vai tracionar você para baixo, não vai emitir peso. Todo pensamento sutil é leve, ele te impulsiona para frente, ele faz com que você olhe cada vez mais longe e mais longe. E a estabilização dessa energia, tendo como uma busca por uma identidade da sua consciência nesta vibração. É importante que quando você está próximo de determinadas pessoas, quando você estiver próximo a pessoas mais pesadas, mais carregadas emocionalmente, observe o comportamento destas pessoas mais densas, mais pesadas, pessoas negativas. Elas impulsionam você para trás. Elas tentam lançar peso sobre você. Elas querem que você seja como elas. Elas têm medo de que outras pessoas deem um passo seguinte e acabem evoluindo de uma forma intuitiva. Elas tentam cercear o avanço de outras pessoas que estejam se desenvolvendo. São informações que estão contidas nestas energias e muitas pessoas agem de forma intuitiva seguindo os ensinamentos e as informações destas vibrações. Você vai perceber que ao entrar em contato com frequências mais leves, você vai ter determinadas influências positivas. Você vai se comportar de uma forma sempre a libertar o próximo, a querer que o próximo seja livre também. Você vai dar bons conselhos para aqueles que estão à sua volta. A felicidade do próximo vai representar muito para você. O fato de você buscar ser livre, você quer que todos à sua volta sejam livres, se conectem ao mundo, se desenvolvam moralmente, consciencialmente, abandonando emoções densas e pesadas que conectam você aonde você está, criando raízes. Essas pessoas querem que as outras sejam como elas. Elas emitem desconfiança. O ambiente é sempre pesado, o ambiente é sempre ruim. Eles estão sempre desconfiando um dos outros, falando mal um dos outros, impondo culpa. Sempre tem um culpado para a sua infelicidade, sempre tem um culpado para a sua dor. Nunca são eles. Eles tiram a culpa de si e imputam a outras pessoas que estão à sua volta. Isso cria um ambiente de dor e sofrimento. Todos à sua volta estão amarrados e eles vão se amarrando e vão criando peso e eles não saem do lugar e eles se acusam, eles se ofendem, eles querem o mal do próximo, eles querem que o próximo perca, o próximo tenha derrotas, tenha fracasso. Esse é um sentimento pesado, esse é um sentimento denso. O sentimento mais leve é o sentimento de felicidade. Preste atenção que às vezes uma pessoa pesada, densa, que quer te amarrar, que quer que você fique fixo em um ambiente, esta pessoa às vezes se comporta de uma forma como tentando parecer que ele quer o seu bem. Então é importante que você se amadureça intelectualmente, lendo todas as formas, todos os livros, pesquisando, estudando, se instruindo, tentando se desenvolver. Esta é a única forma que você terá de ser livre cada vez mais e entender de uma forma profunda como as energias estão presentes em todos os momentos da tua vida. É importante que você faça a conexão da teoria para a prática, senão nada
vai se conectar e nada terá sentido. O tema A Dor dos que Ficam. É geralmente um momento muito complexo, principalmente nos dias posteriores à perda de um ente querido. É muito complicado, é muita dor, é um novo horizonte que está se abrindo, aquela pessoa já não está mais ali. Você observa tudo que aquela pessoa construiu, a casa e os bens materiais, mas na hora que você procura o corpo físico, você não acha mais. Isso tem que ser objeto de reflexão quanto à nossa existência também. O desencarne de entes queridos serve justamente para isso. Também são reflexões que nós devemos, quando alcançarmos esse nível, devemos refletir sobre o que estamos fazendo da nossa existência. É uma passagem muito dolorosa, geralmente é um mundo novo que está se abrindo, são possibilidades novas, nós iremos repensar muita coisa em um curto período de tempo. São novas adaptações, isso gera um turbilhão de emoções distintas. Então é uma fase, os primeiros dias são muito complexos. É muito difícil raciocinar se você não é um espiritualista que se dedicou durante muitos anos à busca e já sentiu que após o desencarne físico você continua existindo conscientemente, parecido com o que você era enquanto encarnado. Muitos dos que ficam acabam gerando e amplificando muita dor nos que desencarnaram. É importante lembrar disso, é importante repetir isso mentalmente e desviar essa carga emocional mais densa para um outro patamar consciencial. É difícil, principalmente nos primeiros 5 dias, desviar essa carga energética de dor direcionada para aquela pessoa. É muito complexo, mas você pode se esforçar. Se você se esforçar nesse objetivo, os amparadores irão te ajudar. Tenha certeza que você vai mudar o seu foco. Uma das estratégias seria lembrar de passagens felizes, não lembrar apenas da dor da partida. Ah, por que partiu? Por que me deixou? Se revoltar contra Deus, se revoltar contra o acontecimento inevitável e imutável daquele momento. Não adianta. Então, o interessante é você repetir internamente. Não adianta eu jogar dor para esse ente querido que desencarnou. Não vai mudar o fato. E muitas vezes, se você insistir nesse sentimento de dor com um ente desencarnado, que muitas vezes está imerso em um sono, muitas consciências que desencarnam ficam imersas em um sono durante 1 semana ou 2 semanas até que aconteça essa baixa vibracional. Mas muitas consciências, mesmo em sono profundo, para evitar essa dor, eles ficam se contorcendo de dor. Neste momento, as consciências, os amparadores que são responsáveis por esse momento, intercedem. Se veem obrigados a interceder, colocando alguma dificuldade na vida do ente querido que ficou. Ou você vai ser imerso numa dor, ou vai passar por alguma dificuldade que vai fazer com que você perca o foco e pare de enviar energia para o ente querido que desencarnou. Basta observar as pessoas que fizeram isso ao seu redor e o que aconteceu, se elas ficaram repetidamente enviando dor para o ente que desencarnou. Você vai encontrar muita prova do que eu estou falando. Lembrar dos momentos felizes e pulsar felicidade e agradecimento pelo tempo que ficaram juntos, pelo aprendizado, isso é muito importante. Pois o ente que desencarnou, na maioria das vezes, se ele não foi uma consciência desperta, ele vai gerar muita culpa por não ter feito muita coisa. E essa culpa ou promessas irão gerar uma sensação e um sentimento muito denso, de um sofrimento muito profundo nessa consciência que desencarnou. Então, promessas e o que ele não conseguiu cumprir, geralmente conectada
a realizações materiais, puramente materiais. Em consciências que não despertaram totalmente, elas ficam sofrendo por coisas que não fizeram ou que não conseguiram fazer. Geralmente, em sua maioria, bobagens materiais. Procure ao seu redor exemplos, que você vai encontrar muitos exemplos de pessoas que já se lamentam ainda em vida por não terem feito muita coisa. Isso vai se refletir após o desencarne e vai causar muita dor, podendo fazer com que o desencarnado fique imerso naquele arrependimento durante meses ou anos, geralmente anos, tendo que passar constantemente por tratamentos psicológicos em hospitais espirituais para aliviar aquela pressão energética. Evitar lembrar dos problemas diários, dívidas que ficaram, algo que não foi concluído, que gerou problema para os encarnados, tentar evitar ao máximo jogar isso para o desencarnado, que isso gera muita dor. Muita dor. Lembrar de momentos felizes ajuda muito na recuperação dessa consciência, até mesmo no momento que eles estão imersos em um sono da proteção, em um sono que eles estão sendo protegidos. As consciências que já despertam após o desencarne geralmente estavam despertas enquanto encarnados, que é muito complexo, mas mesmo assim eles podem ser afetados de alguma forma, direta ou indireta, pelos encarnados que ficaram, mesmo estes imersos em uma realidade desperta. Como eu disse, brincar e lembrar de fatos engraçados, momentos felizes, vai aliviar a sua pressão. Geralmente você fica com o seu plexo solar sobrecarregado, que é esse chakra que temos acima do seu umbigo. Essa região fica muito congestionada, de variações energéticas geralmente para o denso. Brincar suaviza essas frequências. Brinque de alguma forma. Peça ao ente desencarnado para te iluminar de alguma forma. Brinque, suavize a densificação. Essa é uma dica importante dos amparadores. Quando sentir saudade, tente quebrar o vínculo denso. As suas energias, elas sempre pulsam em uma frequência sutil e em uma frequência densa. Os pensamentos são carregados das duas frequências, só que vai se manifestar aquela frequência que está pulsante e dominante no seu corpo físico. Ou seja, você vai sobrecarregar aquela frequência daquilo que está habitando dentro de você. Ou seja, uma lembrança, quando você leva para o lado denso, você vai tracionar sentimentos pesados, de dor, de mágoa e de ressentimento. Quando você pulsa dentro de você sentimentos sutis, você vai tracionar e vai lembrar de uma forma leve, por brincadeiras, por fatos positivos, orgulhos que você teve pela convivência com aquela consciência que desencarnou. Isso é muito importante. Tem um livro muito importante que pode te ajudar, uma lembrança aqui do amparador que está próximo. Na Hora do Adeus é um livro muito importante que pode ajudar a pessoa a entender vários momentos, vários ciclos de desencarne, dependendo do nível consciencial da pessoa que desencarnou. É um livro muito importante, Na Hora do Adeus vai te ajudar, é uma dica do amparador. Se quiser, leia e releia. Há muito conhecimento positivo nesse livro. Ok? Forte abraço. Eu vim percebendo ao longo de muitos anos de pesquisa que deixamos, às vezes, oculto em nossa consciência emoções que devemos dar atenção, ou devemos dar atenção para que ela não nos cause desequilíbrio após o desencarne. Muitas dessas emoções ficam ocultas, escondidas. Nós colocamos um caminhão de terra sobre estas emoções e quando nos tornamos energia mais sutil, tudo volta, causando um profundo desequilíbrio, profundo ressentimento, culpa, amargura, ódio. O que eu faço durante 10 minutos por dia? Geralmente eu separo 1 hora ou
10 minutos, pelo menos 10 minutos por dia, para encarar de frente todas estas emoções. Ao encarar todas estas energias densas, é bom que você anote em um papel: eu não vou sair do quarto enquanto eu não fizer uma limpeza. Parece bobagem, mas é importante que você saiba fazer a limpeza energética, a sutilização do seu corpo, para que você passe para esse processo de enfrentamento das energias densas. Ou seja, você vai encarar essa energia densa. Eu sinto meu plexo solar formigando, parece que vai explodir. Então você atrai muita consciência, muita energia densa. Seu corpo energético vai se densificar, mas é importante que você saiba reverter aquele processo. Então, se você é novato, não domina as energias, ainda não percebeu as suas energias, não entendeu como funciona, não faça isso por enquanto. Faça da forma mais sutil, tente olhar e tente entender. Anote em papel o desequilíbrio, o que está te causando, anote as 5 primeiras causas reais desse desequilíbrio e anote as 5 soluções possíveis para este desequilíbrio. O enfrentamento real, onde você mergulha naquela dor, naquele ressentimento, naquela mágoa, está muito escondido, e a espiritualidade traz pessoas para o seu convívio para que você possa trazer à tona estas emoções que estão ocultas. É uma reação do nosso universo, este contato com essas energias densas, até para que haja esse processo de movimentação das energias que estão ocultas. Então, a partir do momento que você enfrenta, ao longo de alguns meses, você vai conseguir ter total controle sobre aquele desequilíbrio. Você vai entender ele de forma tão profunda e tão real. Quando você for uma energia mais sutil, estiver entregado esse corpo denso e pesado, quando você for dono de um corpo mais sutil, estiver vibrando de uma forma mais sutil, você não vai sofrer, você vai ter total controle sobre estas emoções, não vai te trazer muito atraso. O mergulho profundo nestas emoções densas seria você voltar, fechar os olhos, escurecer o ambiente, tentar trazer as suas lembranças de forma mais real, tentar se imaginar naquele local, encontrando aquelas pessoas. Você vai sentir todas as emoções. Se você já trabalha as energias há um bom tempo, você vai mergulhar de forma muito real. Se você tem uma imaginação bem desenvolvida, você vai conseguir criar todo o quadro de desequilíbrio. Isso vai te possibilitar, ao longo dos meses, dos anos ou das décadas, uma capacidade de se curar contra este mal que prejudica muitas consciências após o desencarne. Falar um pouquinho das ideias que chegam, das informações que chegam, dos conselhos que chegam. Muitas dessas informações chegam como ideias. Nós achamos que elas são ideias nossas. Com o tempo você começa a perceber quais ideias são suas, quais informações estão chegando para você, para te ajudar. E elas são muito sutis. Elas são sutis ao ponto de que, se você não anotar as ideias, elas vão desaparecer e você vai ficar com aquela sensação de ter perdido uma ideia muito boa. Se você está envolvido com a espiritualidade, com consciências mais sutis, está lutando pelo melhoramento, conselhos vão chegar com certeza. Se você está aberto a projetos que vão tornar você uma pessoa melhor, as consciências vão intuir você de uma forma sutil, mas esteja atento a estas ideias que irão chegar. Elas são ideias muito sutis e se perdem com muita facilidade. Eu sempre carrego um papel, pois eu já perdi muitas informações úteis, pois aquelas informações elas chegam, elas não nos pertencem. Então você fica vibrando durante um tempo, e em seguida, quando você muda a sua vibração, elas somem. É impressionante. Comece a se observar, que você também vai perceber que este contato com as consciências mais evoluídas é muito frequente, é muito mais frequente do que imaginamos. Como base de sustentação para a maioria das ações
é compreender as energias, o fluxo, a densidade, como a mudança de percepção energética altera a nossa compreensão em várias formas e aspectos de um mesmo assunto. Então, esta compreensão das energias, às vezes você compreende algo estando vibrando de uma forma, e quando você muda o seu estado de vibração, você tem uma percepção diferente daquele mesmo tema, daquele mesmo assunto, ou de uma dúvida interna, ou de uma questão importante para a sua vida. Então, quando você elevar ao cunho da dúvida determinados assuntos, você deve se fazer a mesma pergunta estando vibrando de uma forma mais sutil, pois neste momento que você encontra a clareza das respostas, de você alcançar a maturidade consciencial sem pesquisar a fundo as energias, e é algo que leva mais de uma década para você começar a ter uma maturidade sobre este assunto. Então, não é algo que você vai encontrar em 3 meses, como eu li em livros. Eu entendo até a postura desses autores, que a intenção deles não era motivar estas pessoas a começar o processo. E neste curto período de tempo que eles falavam, de 3 ou 6 meses, você iria se encontrando. E essa pessoa, segundo eu imagino que as coisas seriam dessa forma, né? Nesse processo de pesquisa, a pessoa iria se encontrando e iria ver que realmente aquilo funciona. Só que eu prefiro trabalhar de uma outra forma. Eu digo para a pessoa que ela necessita de muito tempo. É um amadurecimento que vai mudar a sua estrutura vibracional. Então é algo que leva tempo. Então você vai se olhar em um ponto do seu passado e não vai se reconhecer, pois houve uma mudança gradativa e lenta. Mesma coisa com a mudança estrutural energética. Você vai mudando até um ponto que você, quando olhar para trás, você vai ter orgulho daquele degrau que você subiu, porém você não vai se reconhecer em vários aspectos. Eu falo do desenvolvimento da energia. Muitas pessoas que buscam resultados superficiais e rápidos não gostam, porque eles querem em 3 meses se tornar especialista em algo que leva uma vida. Então, se você for indagar os maiores pesquisadores que nós temos hoje, eles continuam aprendendo, continuam em processo de desenvolvimento, pois o nosso corpo, a nossa consciência conectada ao nosso corpo físico, ela requer um filtro que funciona de uma forma lenta. Então é diferente a compreensão fora do corpo, desencarnado, e estando em um corpo físico. Às vezes as pessoas me perguntam determinadas questões, como se eu fosse dar uma resposta mágica, que fosse fazer seus olhos brilharem. Eu tento ser o mais maduro e sensato possível. Eu digo, tudo depende de você. Foi assim que eu aprendi, foi assim que a equipe espiritual que está vinculada a mim me ensinou, passando a responsabilidade para mim. Então eu faço dessa mesma forma, eu passo a responsabilidade para a pessoa. Eu digo, estude as energias, se desenvolva consciencialmente, trilhe o caminho, enfrente os problemas, se desafie como consciência, não procure sempre o fácil, procure entender os momentos difíceis, saiba que aqueles momentos difíceis, em um outro patamar consciencial, aqueles momentos de dor e sofrimento serão momentos bons, acredite. Vamos suar a camisa, vamos nos dedicar, nos esforçar, sem querer nada fácil. Eu tenho vários vídeos falando de forma mais detalhada, processos de meditação, processo de sutilização, exteriorização dos chakras, absorção pelos chakras, captação dos pensamentos sutis. Vá na minha playlist dos meus vídeos do YouTube e não veja só não siga apenas a opinião de uma pessoa, vá em outros canais. É importante que você tenha uma ótica, absorva conhecimento de óticas diferentes e desenvolva seu senso crítico também, não apenas o senso crítico de quem critica puramente, o senso crítico de quem se questiona.
Sou Arnaldo Marques, seja muito bem-vindo ao meu canal. A pedido de um amparador que no dia 24 se aproximou, me perguntou se eu gostaria, de forma muito educada, gostaria de doar energia para todas essas consciências que se encontram tristes, estão tristes na véspera de Natal. Fiz um trabalho de energia, de doação de energia, direcionando para essas consciências e para os amparadores que irão cuidar dessas consciências. Lembrar também que nesse final de ano, esse grupo de consciências desencarnadas que não cometeram erros graves, não se comprometeram de uma forma muito profunda, que oscilam entre algumas dimensões conectadas à nossa e a esta dimensão, se aproximam dos familiares, ficam próximos, não conseguem se comunicar, não recebem a mesma atenção que recebiam quando estavam encarnados. Essas consciências sofrem bastante. E fui orientado de forma muito educada, muito gentil. Fui perguntado se eu gostaria de doar energia para essas consciências, para que eles despertassem, para que eles fossem levados para locais onde eles pudessem fazer cursos, onde eles poderiam se aprimorar como consciências, entender como é o processo de encarnação, encontrar seus entes queridos, seus antepassados, e entender que sua família não está apenas encarnada, está desencarnada, que eles podem encontrar. E é uma felicidade muito grande para essas consciências que desencarnam muitas vezes com idade, criaram laços muito profundos nessa realidade. Perceber que eles podem encontrar seus pais que já desencarnaram há muitos anos, seus irmãos que desencarnaram, seus antepassados. Dependendo da condição de cada consciência, eles vão encontrar entes queridos de outras encarnações que ajudaram nesta encarnação, que encarnaram junto com eles, que tem um laço de várias encarnações. Eu fiz esse trabalho de doação de energia no dia 24, vou fazer no dia 25 e até o final do ano vou fazer todos os dias. Você se sentir à vontade a se conectar a essas consciências, pedindo que a luz divina se aproxime deles, seus amparadores, que eles possam ser levados a uma dimensão onde eles possam receber o amparo necessário, o tratamento necessário, para que eles possam se desenvolver, se conectar a seus antepassados, seus familiares, seus entes queridos, eles possam se desenvolver como consciência, se aprimorar. É uma ação de caridade também nesse final de ano. Doação energética. Como sabemos, neste exato momento, temos milhares de consciências trabalhando no resgate de irmãos doentes e enfermos que estão presos a regiões densas e escuras, escravizados ou presos em suas doenças psicológicas e mentais. Todos precisando de muita luz para que assim possam seguir o caminhar evolutivo. Nós podemos ajudar neste difícil trabalho que é o amparo em regiões densas, em dimensões densas. Quem estiver disposto a ajudar, a sequência do vídeo ensinará como enviar energia para as equipes espirituais que estão trabalhando no amparo destes irmãos que se encontram em regiões densas, dimensões de dor, dimensões de sofrimento. Este vídeo é recomendado para pessoas que já compreenderam o seu papel enquanto encarnado. Se você ainda oscila a dúvida, não tem certeza sobre você, por enquanto, não exerça este difícil papel, pois ele irá trazer muito assédio para você. Esteja ciente do seu trabalho e esteja disposto a suportar as provações que seguirão com a sequência deste difícil trabalho, que é a doação energética para equipes espirituais que trabalham em locais densos para o resgate e o amparo de consciências que estão sofrendo, estão sentindo dor, estão presos, estão sendo escravizados neste momento. Não é recomendável
enviar energia direto para estas consciências que se encontram em desequilíbrio, pois a energia que irá sair do seu corpo ainda precisa passar por uma manipulação e em seguida serão direcionados a estas consciências que precisam destas energias para serem tratadas e curadas. Se você enviar a sua energia para consciências que se encontram em desequilíbrio, isto pode despertar muito ódio, porque pode causar muita dor e muito sofrimento. Então você envie para consciências que estudaram décadas ou séculos para exercer esta função. É necessário muito estudo para que se possa manipular as energias que saem de um corpo físico para serem usadas no tratamento de consciências que estão doentes, que estão enfermas. Iremos concentrar a energia através de uma simples técnica de respiração que irei ensinar na sequência. Antes da técnica, devemos criar um ambiente de relaxamento. Devemos escurecer o quarto, se assim for de sua vontade, deitar ou sentar de forma confortável, pois iremos permanecer nesta posição de 15 a 20 minutos. Este período depende de pessoa para pessoa. Vamos mentalizar a vontade de ajudar. Feche os olhos e vibre em seu interior a vontade de ajudar. Eu tenho vontade de ajudar. Vibre por todo o seu corpo. Eu tenho a vontade de ser útil. Devemos mentalizar o poder de cura que sairá do nosso corpo. Devemos amplificar o desejo de ajudar um irmão que precisa de você, que está doente, que está sofrendo, imerso em ódio e rancor. Devemos penetrar nestas barreiras densas, com paz, carinho, afeto, respeitando o desejo e a escolha de cada um deles. Vamos relaxar. Mentalize seu corpo relaxando. Dê esta ordem para seu corpo. Relaxe. Imagine as suas pernas relaxando, o seu tronco e braços relaxando, a sua cabeça relaxando. Imagine todo o seu corpo relaxado. Vamos mentalizar boas energias. Vamos mentalizar boas energias. Acumule em você todos os bons sentimentos. Técnica de respiração. Respire lentamente de 3 a 5 segundos, acumulando o ar próximo ao diafragma. Continue respirando lentamente, jogando o ar na sequência para a parte superior de seus pulmões. Respire de 3 a 5 segundos. Retenha o ar o máximo possível, concentrando energia em seu peito, chakra cardíaco. Em seguida, você sentirá a energia se acumulando por todo o seu corpo. Quando estiver próximo a soltar o oxigênio retido em seu pulmão, concentre-se ao máximo. Libere o oxigênio retido em seu pulmão, jogando para fora e expulsando toda a energia acumulada em seu corpo, direcionando para as equipes espirituais que estarão aguardando estas energias. Neste momento, estarão em seu quarto alguma destas consciências que
que já estarão lhe acompanhando, e o processo se dará no momento que você expulsar a energia do teu corpo, que internamente você está mentalizando direcionar esta energia para a ajuda, para o amparo, para o resgate. Eles irão direcionar esta energia do teu corpo para as equipes espirituais que já estão em regiões densas. Portanto, tenha muita seriedade quando começar este processo. Serão muitas consciências envolvidas. É um trabalho de um grupo muito grande de consciências. Se você estiver certo de começar, não poderá mais parar, pois há muitas consciências envolvidas. Tenha ciência da sua responsabilidade. Tenha ciência da sua responsabilidade. Lembrando, nunca direcione energia direto para consciências enfermas. Direcione para as equipes espirituais que irão manipular esta energia de forma adequada para cada caso de cada enfermo. Esta pequena ação, de forma diária, terá grande impacto em nosso aumento consciencial, em nossa evolução pessoal. Teremos contato direto com mentores, amparadores, guias e toda esta equipe espiritual que vem nos amparar e nos ajudar quando necessitamos. Recomendo que este processo seja feito de 5 a 10 vezes. E com o tempo, todo este processo que citei poderá ser concluído de 15 a 20 minutos. E com o passar do tempo, com o passar dos meses, com o passar dos anos, este tempo será prolongado gradativamente de acordo com a sua capacidade. Não tenha pressa e inicie este processo quando estiver seguro de si, quando estiver ciente de você, da realidade espiritual, quando já estiver atuando, quando se sentir responsável para ajudar irmãos que estão sofrendo.